Fala, Big Joe! Tranquilidade? Mais um vídeo vagabundo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 10 hábitos brasileiros que os americanos odeiam. E se você cometer um deles aqui, provavelmente um deles vai te repreender. Então fica nesse vídeo, eu trouxe minha convidada especial, que é a minha mulher, a Carla, pra gente falar sobre isso e te ajudar a se adaptar para ter uma vida aí mais tranquila enquanto você estiver aqui nos Estados Unidos. Aê, Carla Marinho aqui. E Ian Calheiras aqui. Simbora, lista na mão. Quem não fala inglês, mesmo morando nos Estados Unidos? Cara, se tem uma coisa que deixa o americano estressado, é quando a pessoa parece bicho do mato. O problema não é necessariamente ela não falar inglês fluente, mas a pessoa ela nem tentar, nem se comunicar, sendo que ela tá num país que a língua principal é essa. Aí sabe quando a pessoa vai lá pedir um Starbucks, vai num restaurante, onde ela vai precisar se comunicar o mínimo na língua local, e a pessoa começa a perguntar coisa pra pessoa, a pessoa trava. Fica igual o bicho do mato. Sorry, sorry, I don't speak English, no English, no English. Mano. Tem até um caso seu, que quando você começou a trabalhar aqui, tinha uma mulher que trabalhava com você tava aprendendo inglês e tal, tava se esforçando, tava na fase inicial, mas você tava querendo. E tinha uma mulher mais velha que você uma vez contou a história dela. Como que foi? Foi. O que ela... Eu tava trabalhando no hotel, lavando louça de hotel. Tinha acabado de chegar nosso primeiro mês. O inglês muito ruim, aquele inglês verbo to be da escola. Mas era o quê? A mentalidade estava certa, não tinha inglês ainda. Mas ao invés de decorar aquela a frase clássica, né? I don't speak English. Aí a pessoa leva isso pra vida inteira. Pra ela nunca... É a defesa dela, o escudo, né? É a única frase que ela aprende. É justamente essa. E eu falei assim, cara, aprende uma coisa diferente pra você dar o comando pra sua cabeça que você tá em processo. Então, eu falava assim, I still don't speak English. Eu ainda não falo inglês. Can you speak slowly, please? Ou seja, pequenas coisas pra você mostra mais empatia. Tipo, olha, eu não falo ainda inglês suficiente. Mas eu tô me esforçando. Por mais que você fale errado, é melhor você falar errado do que você não falar nada, ficar todo travado ali. Quero dar uma dica. O que eu faço quando... Claro, a gente é imigrante, nosso vocabulário não vai ser o melhor, ainda mais quando a gente tá no meio da comunidade brasileira. Uma das coisas que eu faço que me ajuda muito, sempre que eu vou ter uma interação com um americano e eu não domino o vocabulário que vai acontecer ali, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Starbucks pra pedir alguma coisa, eu não sabia o que era um latte. Eu não sei, pode ser que você não sabe o que é um latte. Latte é basicamente um café com leite, beleza? E aí eu falava assim, nossa, que tanto de coisa maluca no Starbucks, tanto de copo, tem copo com caramelo, tem copo com café com leite normal, leite de amêndoa, leite de aveia, e tem matcha, tem sei lá o que, aquele monte de nome. De opção, meu Deus que do céu. isso? Aí o que eu fiz? Eu fui no Google e pra ver como que eu peço um café normal no Starbucks. Aí você pode pedir um americano, que vai ser um café Você se planejar antes daquilo, né? antes da interação. E eu ia lá e via, como que eu peço isso assim assado? Eu, por exemplo, gosto de tomar café gelado. Depois que eu cheguei aqui, né, comecei a gostar de café gelado. Beleza. E aí quando eu fui a primeira vez, eu falei assim, como que eu peço um café gelado? Aí eu fui ver a estrutura da frase. Can I have a nice coffee, please? Beleza, porque acabou. eu acho que o que estressa o americano de verdade é parecer que ele tá conversando com um bicho do mato. Isso. Cara, o que tem de brasileiro que eu falo assim, parece um bicho do mato. E não, era tão louco que uma vez contratei umas meninas pra ajudarem na limpeza lá de casa, na faxina, e mesmo eu falando português, tá? Elas estavam limpando casa de brasileiro, eu falava a mesma língua, a pessoa entra muda e sai calada. E era tão louco que a pessoa dentro da casa de brasileiro ainda não se comunicava. Imagina essa pessoa trabalhando na casa do americano. Entra muda e sai calado, né? Você vai conversar com a pessoa, a interação parece o bicho do mato ali, que a pessoa só quer sair dali. Você percebe o quão desconfortável que a pessoa tá, que ela só quer fugir daquela conversa o mais rápido possível. E se essa pessoa não se expõe, ela nunca vai aprender. Ela nunca vai conseguir romper essa barreira e se comunicar. E o americano não gosta de gente bicho do mato. Você pode não falar, mas pelo menos você tá se esforçando, ele vai te valorizar mais às vezes do que um brasileiro que tira sarro. Ó, antes da gente ir pro segundo tópico, dá uma olhadinha no lugar que a gente tá agora. Olha que bonitinho. Lindo, né? Bem casa americana, a gente tá na região de Lake Nona, em Orlando. As casas aqui são lindas. É uma das melhores áreas de Orlando aqui pra você que vem com família também. Escolas nota A. Tudo limpinho, né? Você não vê um lixo no chão. A paz. O segundo hábito é tocar demais. Tocar demais as pessoas que você não conhece. Claro, americano, geralmente, quando você não conhece, você não vai dar um abraço. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem com você? No Brasil é assim, às vezes dá 2 beijos, 3 beijos, abraça, aquela coisa toda. Aqui não. Se você não conhece a pessoa que você vai conhecer, você, no máximo, aperta a mão. Se você não conhece a pessoa e você quer falar alguma coisa com ela, por exemplo, meu primo, quando ele morava aqui nos Estados Unidos, aconteceu um episódio com ele, que ele estava no supermercado, e um cara, eu acho que ele deixou cair alguma coisa, ou ele queria ajudar o cara de alguma forma. E aí, ele, com o hábito de brasileiro, ele chegou e cutucou o cara no ombro para falar com ele.
por mais que era pra ajudar o cara, não era mal intencionado, o cara virou pra ele e falou assim, don't touch me. Don't touch me. Não encoste em mim. Tipo, já querendo briga quase, né? Então, é uma das coisas que você É como se você estivesse invadindo o espaço de privacidade do outro. Sim. Você vai ver que o americano, até no supermercado, cada um tem... Sabe na época da pandemia, que tinha lá a metragem de distância segura? Sim. Existe isso invisivelmente aqui. Isso. Então, dependendo do lugar que você tá, supermercado, cada pessoa mantém aquela distância mínima, sabe? Quando você conversa com as pessoas. Então, evita tocar, que às vezes é um hábito nosso, mas eles não vão pra essa linha. Terceiro hábito que o americano odeia, que o brasileiro faz, é jogar lixo, papel higiênico, às vezes sujo, melado de cocô, jogar lixo no lixo, cesto, né? Ao invés de jogar no cesto do banheiro. Isso, ao invés de jogar na privada lá e dar descarga, não, jogar no cesto. Eu sei que é um hábito brasileiro, a depender do lugar que você mora no Brasil, o encanamento, não sei, né? Culturalmente também falando, o encanamento não é tão bom, ou culturalmente falando a gente tem esse hábito, mas aqui nos Estados Unidos eles jogam tudo na privada. E manda, não joga papel sujo no lixo, né? Então imagina depois o cheiro que não fica no ambiente, exatamente, né? pra eles aqui é tipo assim, que coisa de país de terceiro mundo que é assim, basicamente, como se fosse considerado uma falta de higiene. Deixar um presentinho pra alguém. Desde quando eles nasceram, eles não fazem isso. A gente tem que fazer. Inclusive aconteceu quando a gente chegou. Quando a gente acabou de chegar aqui, a gente tava numa casa no Airbnb, né? E aí tal, claro. A Carla foi e usou o banheiro, não foi assim. A Carla usou o banheiro. Mentira, a gente já tava lá, já tinha um dia e tal, a gente usou o banheiro e tal, normal. E aí a gente foi e viu um vídeo falando disso. Sobre isso. E a gente não fazia ideia, né? A gente não fazia ideia. Era a nossa primeira semana aqui, pô, então assim... Aí na hora, depois de ver isso, eu fui correndo lá no banheiro. Quase pega de volta. Devolve esse papel sujo aqui, deixa eu jogar no vaso. Mas eu fiz isso. É desse jeito, que loucura, né? Então, assim, fica aí. Se você ainda não tá nos Estados Unidos, não sabia disso, quando você vier pra cá, já fica aí, tá? E se você tá aqui, você tem que estar jogando pelo menos no lugar certo. Quarto hábito é o hábito de falar alto em qualquer lugar. Quando você vai em algum restaurante, em algum lugar, ou numa loja, num supermercado, e você vê gente falando alto, nunca vai ser um americano. Vai ser um latino, provavelmente. Ou um brasileiro, ou um hispano, né? Que alguém fala espanhol e tal, de países vizinhos nossos lá. E você nunca vai ver um americano gritando em inglês pro filho que tá lá do outro lado, na ilha. Pega o sabão pra mim. Não. Só brasileiro. Passa o sol! Isso assim, é um hábito meio que a gente acaba tendo que se controlar, que é muito diferente pra eles, né? Eles são mais reservados, eles vão conversar baixinho, o brasileiro que vai dar essas gargalhadas e tal. No restaurante a bagunça, né? Geralmente é o lado latino. Não tô falando que você deve anular totalmente sua personalidade, mas se estiver num lugar fechado, assim, tenta se adaptar um pouquinho ali, e aí você não vai ter atrito nenhum em relação a isso. Inclusive, quando você vai comer em restaurante latino, em Miami, que tem muito, por exemplo, cara, é nítida a diferença, né? Quando você vê mais latino frequentando versus um lugar americano. É muito mais a bagunça mesmo, mais animado, que pra gente é legal também, né? Vem da nossa cultura, mas pra eles não é tanto assim, né? Isso. Qual que é o próximo tópico? Próximo hábito é criar intimidade muito fácil. Boa. E isso no Brasil, por exemplo, no Brasil, eu me lembro quando morava lá, as pessoas, tipo assim, acabavam de se conhecer, às vezes nem se conheciam. Ia falar com a outra pessoa e imagina, um cara de baixa estatura. Falava assim, ô baixinho, sei lá o quê, como é que faz, sei lá o quê. Ou o cara é gordo, ô gordão, sei lá o quê. Como que é isso assim? O cara é careca, ô careca, sei lá o quê. E com muita facilidade. Principalmente a galera do Rio, né? Quem for do Rio aí estiver assistindo, fala isso, na verdade. Exatamente. E até com pessoas desconhecidas, muitas vezes as pessoas tomam esse tipo de intimidade. E aqui não é comum quando você tá lidando com americanos e tal, né? Eles são bem polidos em relação a esse primeiro contato. E nem chamar my brother, hein? Que aqui não faz sentido nenhum. Ô, my brother, vem cá. Exatamente. Eles falam bro. Bro, né? Próximo tópico é o jeitinho brasileiro. Cara, se tem uma coisa que o americano não desce goela abaixo, é o nosso jeitinho brasileiro, que pode se resumir em o jeitinho da malandragem. Deixa eu tentar... Tem uma regra aqui, mas ao invés de seguir a regra ao pé da letra, deixa eu tentar dar uma mudadinha nela a meu favor, sabe? Pra ela ser um pouquinho melhor, pra ela poder ser... Deixa eu mudar uma coisinha ali. Aquela pitadinha de malandragem pra eu conseguir tirar vantagem ou colher os benefícios que eu não poderia se fosse seguindo a regra... normal. Isso. Exatamente. Então, tudo que você vê do brasileiro que tenta ganhar vantagem nas pequenas coisas, tenta, sabe? Você vai ver no trabalho ali, ele tenta ganhar vantagem numa coisinha ou outra ali, tenta mudar uma regrinha. Tem algum exemplo disso, Nenê? Na prática? Quando a gente traz um exemplo prático, dá uma olhada ali nessa casa com piscina. Bonito, né? Ó! E eles
deixam um cercadinho para privacidade, não é por violência, igual é no Brasil, que o muro lá tem que ter caco de vidro com violência, aqui não. Eles colocam só cerca para privacidade com planta, né? Olha que bonita essa casa ali. Um bom exemplo disso é o brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos só para sugar do país. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que chega aqui com asilo e tudo mais, e essas pessoas elas declaram que não tem dinheiro, está sendo perseguida, e elas dão um jeito de conseguir auxílio do governo. Dinheiro de graça, moradia de graça, esse tipo de coisa toda. E o americano ele fica puto com isso, porque muitas vezes o americano que nasce aqui, ele não consegue usufruir desses mesmos benefícios. E aí o brasileiro ele vai falar assim, não, mas eu não trabalho, eu tô desempregado, sei lá o quê. Aí ele consegue os benefícios todos, trabalha por fora, ganhando em cash, por exemplo, ganhando em dinheiro em espécie, né, que não fica registrado em lugar nenhum. E aí ele fica nessa, colhendo o benefício aqui e ganhando dinheiro por fora ali, e o americano odeia isso. E isso é um dos motivos que tem tanto americano que fala que adora que o ICE deporte essas pessoas. Porque eles colocam tudo no mesmo Porque saco. O cara não paga imposto, o cara não contribui com nada em relação a tudo que vai melhorar para o país, mas tá aqui usando plano de saúde de graça, tá tendo auxílio alimentação. Teve épocas que, entrevistando vários clientes ali para poder fazer o seguro de vida, que a gente trabalha com isso aqui, né? A gente faz planejamento de aposentadoria, seguro de vida, etc. E aí, gente que, tipo, ganhava $3.000, ou seja, tinha auxílio moradia, auxílio babá, e sei lá o que, ganhava $3.000 todo mês há um ano já, ganhando. Plano de saúde, vários subsídios ali que o americano sente que sai do bolso dele. Sim, e você vai ver quando você conversa com um americano mais conservador e tudo mais, a narrativa deles, que o motivo pelo qual eles não gostam muito dessa imigração em massa é porque dá uma despesa violenta para o país e essa despesa poderia estar sendo usada para acabar com outros problemas dos próprios americanos que estão aqui. Então eles sentem que é um dinheiro que está sendo desviado para ajudar um cara de outro país que é meio malandro, vamos dizer assim. Então, no final, sabe quando tem um brasileiro espertinho que fala assim, não, precisa cuidar do seu green card não, fica legal mesmo, você não tem que pagar imposto, não, declara esse negócio não, pra você ganhar mais, manda tudo pro Brasil. Cara, foge desse tipo de brasileiro que ele é um fudido. Esse é o jeito certo de falar, ele é um malandrinho. É aquele tipo de pessoa que ele vai estar sempre tentando ganhar um jeitinho ali, tentar tirar uma vantagenzinha ali, ele nunca vai prosperar de verdade, mesmo no país das oportunidades. Pois é, tem muito brasileiro que adora reclamar dos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Cara, se não tem coisa que eu acho que até pra gente que é brasileiro, se tiver alguém falando mal do Brasil, beleza a gente falar. Só a gente pode. Só a gente pode, né? É igual falar de alguém da família. Só eu posso falar mal do meu marido, vem falar mal dele pra mim não. Pô, você tá aqui, você tá no país deles, usufruindo de tudo, né? E no final você ainda tá cuspindo no prato que comeu, isso pega mal. Então se você tá fazendo amizade com americanos, se você tá conhecendo pessoas novas, ou no trabalho que você acaba convivendo também, a pessoa fica se lamentando, reclamando, nossa, porque o aluguel tá muito caro, ai, porque aqui trabalha demais, ai, sabe, começa a falar mal do país, cara, ninguém gosta disso. E, claro, com o volume da imigração, né, um volume grande de imigrantes aqui, várias vezes já teve americano que lidou com esse tipo de pensamento vindo de outros imigrantes. E isso fica feio, né? Fica mal na fita você vê uma pessoa reclamando, sendo que ela tá usufruindo de tudo, né? Com toda certeza. E o 8º hábito que os brasileiros têm, que os americanos odeiam, é as demonstrações calorosas de afeto em público. Em resumo, o agarra-agarra em público que você vê aí normalmente no Brasil, aqui você não vê esse tipo de coisa acontecendo. Você não vê o americano se pegando, se beijando, se agarrando no meio da rua, aquela cena semi-pornográfica. Não existe. No Brasil, cara, se você vai em ponto de ônibus, o que mais tem é a galera se pegando em ponto de ônibus, mano. Na verdade, a primeira utilidade do ponto de ônibus é essa, a segunda é pegar o ônibus. Então, tipo assim, quando você tá lá, e você, né, dando aqueles amassos em públicos, aquela coisa toda que eu cansei de ver isso no Brasil. Você não vê isso aqui. Não vê. No Brasil, tipo, homem safado, tarado na rua, você tá andando e o cara até quebra o pescoço pra olhar. Fala besteira. Mexe, assovia. Você não vê isso aqui, sabe? Tipo, o nível de respeito com o outro é absurda a diferença. Aí, ó, que legal, deixa eu dar um zoom.
Ali é pra cortar a grama, né? Cortam tudo, deixa tudo bonitinho, assim. Ah, que loucura, né, de diferença. Então, no Brasil, você vê. Até assim, até os olhares são mais disfarçados do que aquelas coisas do Brasil. Escancaradas. Aquela coisa meio... Você vai em bar, boteco lá. Quantas vezes a gente já não foi, tipo, numa pub, num barzinho que a princípio era legal. Do nada o negócio começa a ser mal frequentado. E aí você vê o povo passando o limite. Exatamente. O pessoal começa, né, com uma long neck, aí vai ver daqui a pouco tá... Tá loucão. Maníaco do parque, daqui a pouco tá uns taradão, tudo solta lá. Então, assim, isso com certeza é uma coisa que você não vai ver por aqui. Mas e se você tem esse hábito, evite fazer aqui, porque pega mal, pega mal. Ali, ó, tá vendo? Isso ali, pessoal da limpeza. Tá vendo, ó? Legal que elas usam, né, um uniformezinho. Vai passando de uma casa pra outra. Muita gente faz muita grana aqui. Quanto você acha? Montando equipe de limpeza também. Quanto você acha que elas vão ganhar pra limpar aquela casa ali? Ó, se for help, ganha pouco. Principalmente aqui na Flórida, vai ganhar 35 a 40. Às vezes vai ter que limpar 3 a 5 casas por dia. Vai ganhar 100 conto, 120. Eu conheci gente que limpava 7, cara. E as casas são grandes aqui. Então essa pessoa ela vai em dupla ali, limpa 5, 7 casas por dia, chega cansada, exausta. Sendo que a pessoa que empreende, que entendeu que o jogo tá na distribuição, dominar o canal de distribuição, né? Essa pessoa ela consegue fazer muito menos esforço, ganhar muito mais, porque ela tá trabalhando de forma inteligente. Naquela casa ali, ela não ganha menos do que uns $300, você acha? Total? A casa parece ser grande, aquela última lá, ó. Né, deve estar pagando uns 250, pelo menos, pra ela. Pelo menos. Paga 35 pra help. Bom negócio, 215 né? Pra ela. 10 continhos de material. Mas você prefere o quê, né? Trabalhar de help ou trabalhar com seguro de vida? Eu prefiro trabalhar com seguro de vida. Por quê? Você não tem que ficar o dia inteiro se matando, com dor nas costas, limpando o banheiro sujo, esse tipo de coisa para ganhar $120. Trabalhando com seguro de vida, o que a gente faz? Inclusive, a gente tem uma agência disso, as suas comissões são muito maiores. Por exemplo... Podem variar aí de $1.000 a $2.000, pode variar né? de 1.000, pode variar, na verdade, de 500 até uns $5.000, é comum de se ver. Então, muitas vezes, pode ser que numa semana você ache um bom cliente, você fecha esse cliente, você tem uma comissão altíssima. Você demoraria, muitas vezes, uns 2 meses para ganhar, se você tivesse como help de faxina. Doideira, né? E eu quero te fazer um convite para você, ou se você conhece alguém que tem permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Se você conhece alguém que quer trabalhar com algo melhor, a nossa agência está contratando pessoas para trabalhar com a gente, com seguros de vida e planejamentos de aposentadoria para imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos. A pessoa só tem que tirar uma licença que ela faz rapidinho, fazer alguns cadastros, a gente dá todo o treinamento e ela tá pronta. Se você conhece alguém, envia o link para ela que tá na descrição desse vídeo, que isso pode mudar a vida dessa pessoa. Envia o vídeo todo, vai, compartilha o vídeo todo. Isso. Envia o vídeo todo, que a pessoa assiste o vídeo também, se ela gostar, ela se inscreve no canal, se ela for com a nossa cara, ela trabalha com a gente, simbora. Qual que é o próximo tópico, Nenê? O próximo tópico é latinos com hábitos de latinos, ou brasileiros com hábitos de brasileiros. Esse é o último tópico? Esse é o último. Deixei ele pro final, que esse vai ser bom, hein? Cara, se tem uma coisa que o americano detesta, é a baderna que latino faz. Vou te dar um exemplo, tá? Teve uma vez, na época que a gente ainda morava em Boston, que a gente saiu, a gente foi pra uma... era uma balada? Era o quê? Era uma balada brasileira que tinha lá. Muito ruim, por sinal. Não recomendo, mas enfim. Na época, alguns amigos chamaram, vamos aproveitar. Ia tocar umas músicas legais. O ambiente em si, lá dentro, ok, nada muito a falar. Mas na hora que você saía da balada, cara, o que tinha de brasileiro que tava bêbado, na caminhonete, brigando depois da balada, cara, você não vê. Você não vê americano brigando. Não vê. A gente vai em festas, shows aqui, concertos, que às vezes dá mais de 100 mil pessoas, você não vê uma briga. Você não vê uma briga. Você não vê uma confusão. O negócio, assim, funciona perfeitamente bem. Dá vontade de começar uma. Por abstinência. Por saudade. De ver a briga, dá vontade de começar uma. Brincadeira. A gente, todo ano, a gente vai num evento que chama... Qual que é o nome? O EDC. É uma música eletrônica aqui. EDC o nome. E tem música eletrônica e tal, dá mais de 100 mil pessoas. E a gente não vê nenhuma briga. Nada disso. É loucura, é loucura. E tipo, né, nesse dia que a gente tava, né, que a gente foi pra essa festa lá, pra essa baladinha lá, cara, no final, você tinha briga, gente caiu na porrada mesmo, aquela confusão generalizada, só faltou o caramelinho passando atrás.
E ainda, era o pessoal, tipo, subindo em caminhonete, colocando caixa de som, e os caras na caçamba da caminhonete pulando, tipo, dando... Como que é quando dá cavalinho de pau no carro, né? Pau. Dando cavalinho de pau. Vergonha alheia. Nossa, imagina que vexame lá em Everett, que a gente chegou a morar 5 anos em Boston, né? Uma cidade perto de Boston lá que tem muito brasileiro, comunidade brasileira alta. E, cara, no último ano que a gente tava já pra mudar pra Flórida, a gente voltou lá, já tava ficando ruim. E um ano depois a gente voltamos pra visitar. Parece que um ano o lugar, assim, virou terceiro mundo. Era absurdo o tanto, assim, que mudou de um ano pro outro, com um volume mais de imigração, muita gente entrando no país pela fronteira de forma ilegal. Sabe aquele estereótipo de pessoa que a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, eu já passei por vários assaltos e era sempre o mesmo perfil. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Tem uma música assim, né? Louro, talvez louro. Enfim, andando em turma, caixinha de som, correntona, aquele estereótipo, você vai, cara, vai dar ruim isso aqui. E quando eles estão em cima de uma moto, você se treme todo, Quando sabe? são dois em cima da moto, você sai correndo? Exatamente. Tanto que lá começou a aumentar muito o número de furto, assalto em padaria brasileira. Que coisa que não tinha. Pelo amor de Deus. Você começou a ver isso com mais frequência, o lugar começou a ficar mais sujo, lixo no chão. Então, assim, mudou muito, muito de um ano pro outro aquele lugar. Imagina pro americano vendo isso, que horror. Ele vendo o lugar que ele cresceu, o lugar que ele, né, sempre viu ali se deteriorando, digamos assim. Por conta de pessoas que vieram pra cá, que não fazem parte do país e vieram pra destruir. Exatamente. A gente morou em Massachusetts 5 anos, né? E aí a gente mudou pra Flórida, a gente ficou um tempo sem ir lá. Em Everett, especificamente, que é uma cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande, a gente voltou lá, a gente ficou assustado. Coisa que a gente não via, por exemplo, muita gente à toa na rua. Isso é muito coisa de Brasil. Aqui não tem. Sentado na calçada, né? Dá uma volta aqui. É, você não vê gente sentada na calçada conversando fiado. Somos nós. Não, tô não. Opa lá, a gente tá trabalhando, gravando vídeo, pô. A gente começou a ver isso com muita frequência e grupos desses jovens meio estranhos, assim, com 17 anos, 18, 19 anos. E a gente tava lá, a gente passou num açougue que a gente ia na casa de um amigo e a gente viu um grupo desses, o cara com uma caixa de som na mão, aquela coisa, aquele jeito de andar meio... Aquele bandozinho, sabe? Que anda em bandozinho. E um deles estava tomando, eu não me lembro se era uma garrafa de suco ou uma garrafa de água, e a garrafa acabou. E aí ele tinha duas opções: esperar chegar em casa e jogar no lixo, jogar em um lixo na rua, ou jogar a garrafa no chão de qualquer jeito e foda-se. Adivinha? E ele jogou a garrafa no chão de qualquer jeito e foda-se e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Então isso é uma das coisas com toda certeza Se que o americano não gosta. eu que não sou americana, eu já fico puta sendo brasileira e vendo uma falta de respeito dessa, imagina pro americano. Imagina o americano vendo aquela cena. Aquela pessoa, cara de latino, né? Porque não engana. Então a gente sabe que é, ele sabe que é um imigrante, fazendo merda no país dele. Cara, não dá pra engolir. Então, ó, fica aí esses conselhos pra vocês. Se tem algum que você não sabia ou que você sabe que a gente não citou, comenta aqui também. Então é isso, me acompanha lá no Instagram também, que é @iancalherasb. Aproveita pra me acompanhar lá no Instagram também, carla.marim, com 2 Os no final. Se inscreve nesse canal, todos os dias a gente vai ter vídeos de muita qualidade aqui pra você, pra te ajudar aqui nos Estados Unidos. Se você sentir saudade, eu tô em outros vídeos aqui, então já pode continuar maratonando, que eu vou deixar uma playlist pra você. E não esquece, hein? Se você conhece alguém que tem permissão de trabalho nos Estados Unidos, social, ou se essa pessoa é você gostaria de conhecer mais a carreira de seguro de vida, trabalhar com a gente nessa área, eu vou deixar o link na descrição também. É isso, beijos, abraços e tchau.